Saudações a todos, sejam bem-vindos à estreia do Podcop. Eu sou o Cláudio Silva e estamos aqui a fazer a estreia do podcast da Conhecimento on Point. Estou com a Florinda Martins. Olá, Olá, Florinda. olá Cláudio. Bem-vindo. E essa experiência de estarmos aqui então, no teu primeiro podcast? Está a ser boa. Está assim, um bocadinho ansiosa, confesso, mas vai correr bem. Podes apresentar a Conhecimento on Point para aquelas pessoas que não conhecem, Como conhece ainda. a assistir pela Sim. primeira vez, né? É o nosso primeiro podcast também, claro, a primeira vez. Primeira vez. Sim. Bem, a Conhecimento on Point é uma empresa angolana que faz gestão de uma plataforma e-learning com o mesmo nome. O objetivo aqui é oferecer a todos os subscritores e angolanos cursos ministrados por profissionais especializados e que nós queremos aqui com essa plataforma permitir que todas as pessoas que vão subscrever a plataforma Conhecimento on Point façam uma gestão equilibrada do seu tempo e da sua aprendizagem. E nós estamos a trazer o Podcop, que é o podcast associado a esta plataforma, que vai de uma forma muito informal abordar questões profissionais com profissionais de referência nas suas áreas. Então, nós, para esta primeira edição, vamos estar a falar com profissionais de recursos humanos. Sim. E a ideia é muito associada àquilo que são as datas do profissional de recursos humanos. Falamos um pouco dos principais desafios, daquilo que são as principais competências exigidas. Sim. E acho que quase todos nós, em algum momento, já ouvimos falar que o RH são os sem coração das organizações. Então, nós vamos ter essa conversa com a Elina Rocha, vamos estar também com a Ivana Silva e o Cícero Gonçalves. Bem, a Elina Rocha é fundadora da Open Mind, uma empresa de consultoria também angolana, aliás, todos angolanos, estamos aqui todos a mostrar o conhecimento, aquilo que Angola tem feito na gestão de recursos humanos. Temos a Ivana Silva, que é também fundadora da Bitalent, também vai dar aqui o seu contributo, já tivemos outra oportunidade de estar em outros fóruns, e o Cícero Gonçalves. Cícero, aqui a representar a Think RH, também uma empresa de consultoria, e que aqui nessa conversa muito descontraída, vamos dar aqui o nosso contributo e pela vossa experiência daquilo que é a gestão de recursos humanos e principalmente pelo dia que é o profissional de RH. Mas para nós estarmos aqui, temos o apoio de algumas instituições. Nós estamos, o estúdio em que nós estamos hoje e vamos estar aqui por mais outros dias, é o estúdio da Focus. A Focus é um espaço de coworking. A Focus é parceira da Conhecimento on Point para o Podcop. Para além da Focus, também temos a MoveCool. A MoveCool é a empresa que é responsável pela gravação deste podcast. Então, qualquer falha com o vídeo é responsabilidade da MoveCool. Mas também, vocês, em função da qualidade que estão a ver, podem ver que é uma empresa que tem o cuidado de captar aquilo que são as emoções, não só as imagens, as emoções que se passam nos diferentes momentos que cada um de nós pode ter. Então, se estiverem interessados em fazer vídeos, gravar momentos, ter momentos como este em eventos ou em situações mais formais, podem contactar a MoveCool. E sem falar aqui a Focus, pronto, vocês vão ver aqui esse cenário belíssimo, é um espaço muito bonito, muito agradável, moderno, tem todas as condições para reuniões, tem um excelente atendimento. Estamos aqui nas Engombotas, na Avenida Lenina, edifício Milênio, quinto andar. Portanto, tem todas as informações, por favor, venham trabalhar aqui. Temos também um apoio da Aquibulos. A Aquibulos é uma empresa de prestação de serviços voltado para estafetas. Eles fazem recolhas de encomendas, recolhem também apoiam com mototáxis algumas pessoas e se tiver alguma encomenda, alguma coisa por levar assim, rapidamente, aquelas mobilidades necessárias no centro da cidade que por causa do trânsito frenético, muitas das vezes nós não conseguimos nos movimentar. Então a Aquibulos está aqui conosco. E claro, nós já falamos da Open Mind, da Bitalent e da Think RH que estão aqui conosco, mas agora mesmo nós vamos começar com a nossa conversa. Vamos primeiro voltar a passar aqui a palavra e a saudação aos nossos ilustres. Começas? Sim, para não estarmos aqui em desigualdade e para ver que somos
mulheres assim modernas, não é? Que essas coisas do sexistas estão ultrapassadas, que aqui é de igualdade. O conhecimento não está ligado necessariamente a um género, não é? Mas vamos começar pelo Cícero, Claro, que vai aqui. já estava à espera desta abordagem, porque no final do dia, durante 2 senhoras, era Já normal viste. que eu provavelmente ia começar por mim. Cícero Gonçalves, Sim. profissional de RH, aproximadamente 12 anos, não na TIC RH, mas em outras entidades. Não formado em recursos humanos, isso é daquelas coisas que eu digo sempre, não sou formado em RH, sou formado em gestão de hotelaria e turismo. Olha. E numa perspectiva de querer melhorar mais os meus conhecimentos a nível da gestão de recursos humanos e da interação com as pessoas, porque quem trabalha em hotelaria e turismo, o grande cliente são as pessoas. Exato. Então decidi partir, por que não fazer um mestrado, uma especialização em recursos humanos? Então fiz um mestrado em gestão estratégica de RH, em Lisboa, e daí começou a nascer o bichinho pelo RH. No fim mesmo desta formação, fui convidado por uma entidade a participar num processo de recrutamento, na qual cheguei até o fim, e fui para a minha atual entidade empregadora, na qual já trabalho há cerca de 11 anos. Okay. Daí foi sempre aprender mais sobre recursos humanos, fiz outras especializações em RH, e desde então já trabalhei nos processos administrativos, que foi onde, digamos, tive o meu maior pendor a nível laboral, onde atualmente já estou um bocadinho mais ligado às áreas de compensação de benefícios, organização e comportamento, e tem sido sempre um grande aprendizado para mim, tem sido fantástico trabalhar com recursos humanos. A Think RH nasce numa época em que, depois do Covid, vimos numa situação em que, por que não algo diferente, por que não pensar em algo mais individual, e juntamente com 3 amigos decidimos criar a Think RH, uma empresa de consultoria de recursos humanos, que por acaso a Elina foi a pessoa que indicou-nos o nosso primeiro cliente. Já tivemos a abordar um bocadinho sobre isso. E pronto, desde aí estamos numa fase embrionária ainda, mas estamos a dar seguimento a alguns trabalhos, mais a nível atualmente de consultoria, mas mais informal, digamos, ainda não a trabalhar efetivamente naquilo que é a consultoria RH, mas esperamos que no futuro a gente consiga alavancar esse projeto e consigamos dar resposta a este mercado angolano a nível daquilo que é a consultoria. Ok, sim. Obrigada. E Elina? Bem, Elina Rocha, já foi a apresentação feita, como fundadora e gestora da Open Mind. Nós somos uma empresa de consultoria de recursos humanos, atuamos muito mais em áreas de desenvolvimento do capital humano, tudo tem a ver com a atração, retenção de talentos, processo de investimentos e consultoria. Vou falar também um pouco do meu percurso. Também não sou formada em recursos humanos, a minha área de formação é psicologia. Olha, a minha também. E foi interessante porque, enquanto estudava, não pensava em trabalhar em recursos humanos realmente. No entanto, quando regressei para Angola, percebi que aqui, como psicóloga, provavelmente não que não existam oportunidades, agora cada vez mais, porque damos outra valorização aos psicólogos neste momento, mas na altura não era o caso. E como sempre gostei de trabalhar com pessoas, perceber o potencial do ser humano, eu percebi que dentro das organizações a melhor área para fazer isso seria nos recursos humanos. Comecei a minha carreira no Departamento de Formação e Desenvolvimento, ligado à gestão de carreiras, modelos de avaliação de desempenho, definição de remuneração e compensação, e depois ter o bichinho de querer algo meu e crescer, de certa forma um pouco ambiciosa. Eu percebi também que a forma mais rápida de crescer a nível profissional, ganhar bagagem e experiência, era trabalhar como consultora. Exato. Então, fui trabalhar para outra entidade como consultora e ganhei muita exposição. Tive a oportunidade de trabalhar em projetos no
Brasil, em que a realidade é totalmente Sim. diferente. Eu, quando estive no Brasil, fiquei literalmente ainda mais apaixonada É um por nicho, recursos humanos. exatamente. E em outras empresas, várias indústrias, setores, e realmente consegui adquirir uma bagagem profissional muito mais sólida. E em 2020 foi a altura um pouco antes do Covid, fundei a Open Mind e até hoje estamos aqui. E estás muito bem. Espero estar melhor. Estás ótimo. Estamos muito bem. Okay. Obrigada, Elina. Por acaso, antes da questão, assim, de todas, né, eu conheço a FinCarregar porque tem uma relação próxima ao Cícero, né, interagimos algumas vezes. Open Mind conheci na véspera da Conferência Global de Recursos Humanos, mas eu já ouvi falar antes da Bitalent. Nunca interagi, não passei por nenhum processo de recrutamento da Bitalent. Que eu me lembro, não. Mas por acaso já ouvi falar da Bitalent antes e depois assim que a Sônia disse, olha, vamos convidar a Ivana da Bitalent. Vai. Queria saber um pouco mais da Bitalent e agora então, boa tarde ou bom dia ou boa noite. Ao vivo e a cores, não é? Tens aqui a Bitalent. É uma honra, eles já colocaram lá mesmo no pedestal, isso sim. Bem, eu vou fazer também uma apresentação de mim, assim como os colegas, não é? Chamo-me Ivana Silva, como vocês disseram muito bem. RH, foi de paraquedas, nunca foi a minha também paixão. Também não és formada? Não foi a minha paixão logo no início, não é? E quando digo não foi a minha paixão, vamos dizer, nunca foi a minha inclinação. Nunca pensei em trabalhar na área de recursos humanos. A minha formação foi muito em assessoria, direção e administração, porque eu queria trabalhar em algo. Eu sou uma pessoa, sou muito apaixonada por mudanças, não é? Acho que as pessoas têm que estar preparadas muito para essas mudanças. Então, eu acabo sempre que aprendo alguma coisa de novo, quero fazer sempre mais. Então, vou passando assim as etapas, independentemente das áreas. E então fiz a licenciatura em assessoria e direção. E depois, pronto, estive a trabalhar mais no setor da saúde durante muitos anos, até que surgiu um projeto de vir trabalhar aqui em Angola. E estamos a falar isto em 2009. Em 2009 estava ali a apoiar a área de RH, ou de capital humano, e mais 2 outras direções dessa mesma instituição, até que 6 meses depois puxaram-me logo para o capital humano. Assim, Ivana, estás mal situada aí, vamos para aqui. E quando digo tão mal situada, até tenho mesmo que agradecer muito à diretora de recursos humanos desta mesma instituição naquela altura, que foi a pessoa que olhou muito aquilo que era a partir do meu potencial, não é? E foi puxando e nasceu assim a minha paixão pelos recursos humanos. Eu já trabalho com pessoas há muitos anos, não é? No setor da saúde, e estamos a dizer que há 15 anos que eu trabalho só em recursos humanos e não vivo sem gestão de pessoas. Hoje posso dizer assim. Bitalent, bem, a Bitalent surgiu num momento em que eu precisava de fazer aqui uma mudança, mas dar aqui uma roupagem à minha vida profissional, à minha vida pessoal. Isto porque também tenho, eu nasci em Angola, sou mesmo de Luanda também, mas quase toda a minha vida foi em Portugal. Então houve essa necessidade de me deslocar até Portugal, estar mais próximo da família, então nada melhor do que trabalhar nesse setor, mas em Portugal. No entanto, com esta mudança, foi engraçado, com esta mudança foram surgindo pedidos, ou seja, apesar de já não estar aqui a trabalhar, foram várias as pessoas que me contactaram e disseram, Ivana, preciso de ajuda naquilo, Ivana, preciso de ajuda naquilo, Ivana, assim, ok, foi aqui uma oportunidade. E está a ganhar dinheiro com isso. E foi assim, não é? Posso dizer que, então, nós criamos, neste caso, eu e a anterior parceira, a sócia, criamos então aqui a Bitalent Consulting com a finalidade muito de apoiar empresas naquilo que são a gestão dos seus processos de recursos humanos, a criação de modelos de gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E devido à minha experiência no setor da banca, então nós trabalhamos mais com o setor financeiro, e estamos a falar do setor financeiro desde os bancos, seguradoras, agora estão aí as sociedades gestoras e sociedades distribuidoras, então nós trabalhamos muito mais com estas empresas deste setor. É claro que as outras empresas também são sempre bem-vindas, porque o objetivo é sempre único, não é? Apoiar estas empresas, principalmente os profissionais que estão ali na frente,
a fazer uma gestão mais eficaz, mais próxima, humanizada das pessoas. Sim. Então, é assim que surgiu a Vitalent e fico muito feliz, neste caso, Cláudio, por saber já que a Vitalent já está assim... Já soou os ouvidos de alguém. Por acaso, e eu fiz referência a Vitalent, porque sem qualquer relação ou proximidade com alguém que faça parte da Vitalent, falamos sobre Vitalent. Foi alguém que está num processo de recrutamento para uma empresa internacional que está a se expandir na banca em Angola, e por causa disto, e partilhou. A Vitalent está a tratar deste processo. Sim, lá foi a primeira vez que eu ouvi. Não sei qual foi o desfecho deste processo, sim, mas falou e despertou-me. Fiquei com o nome. Mas agora, e muito, porque todos caíram de paraquedas, né? A minha questão é: quem é o profissional de recursos humanos? E porquê desta questão? Porque já estive em fóruns em que profissionais de recursos humanos identificaram-se aqueles que foram formados em gestão de recursos humanos. Outros disseram que não, uma pessoa formada em gestão de recursos humanos que não trabalha em recursos humanos não é profissional de recursos humanos. E outros disseram que tem que ser um profissional formado em gestão de recursos humanos que trabalha em gestão de recursos humanos. Pior ainda, houve alguns que disseram que não. Algumas ciências das humanas, os das humanas, que estejam a trabalhar em recursos humanos em um tempo considerável, já podem sim ser indicados como profissionais de recursos humanos. Só que depois vieram os que não são os das humanas, os engenheiros, mas que também trabalham em gestão de recursos humanos, que também querem ser identificados como profissionais de recursos humanos. Quem é o profissional de recursos humanos? Eu acho que todos eles acabam por estar de alguma forma certos. Na minha opinião, por não ser formado em recursos humanos, eu considero-me uma profissional de recursos humanos, até porque a maior parte da minha experiência é na área de recursos humanos. Então dizer que eu sou psicóloga, eu acho que aí estaria a mentir-me a mim mesma, porque psicologia tem sim um diploma, a teoria, e parte dela já não está comigo, está com os livros. Então, mas a nível de recursos humanos tem sim muito entendimento, porque é mais de uma década a trabalhar na área de recursos humanos. E então dizer que não sou uma profissional de recursos humanos porque não tenho formação académica na área de recursos humanos é não reconhecer toda a minha experiência, é esquecer aquilo. Um ponto de vista que eu acho muito interessante e acho que funciona muito bem para algumas empresas são as pessoas que não são das ciências humanas estarem nas áreas de recursos humanos. Quando estamos a falar de indústrias, empresas muito mais operacionais, podem beneficiar bastante de pessoas que vieram da parte operacional, de departamentos operacionais nos recursos humanos, porque estes têm um entendimento não só das dificuldades do negócio e quando passam para os recursos humanos conseguem de facto criar e implementar processos que apoiem o negócio. E depois temos os profissionais, os abençoados, vamos assim dizer, que são formados e trabalham em recursos humanos. O pequeno nicho ali, sim, não é? O pequeno nicho, mas que sim, também devem ser valorizados e deve ser reconhecido que têm não só a teoria, a componente académica, mas também têm a experiência. Então dizer que só um grupo é que deve ser considerado como profissional de recursos humanos é não dar o devido reconhecimento a todos os outros grupos que têm contribuído muito para o desenvolvimento daquilo que é a gestão de recursos humanos. Ivana, concordo plenamente com isso. Pela experiência mesmo laboral, eu diria até que muitas vezes entramos em debates com pessoas amigas em que se fala muito sobre isso. Porque no final do dia, aqueles que são formados efetivamente em recursos humanos gostam muito de defender os profissionais. Os recursos humanos são aqueles formados em RH. Mas hoje em dia, e se nós olharmos muito para o contexto atual profissional, vamos encontrar os engenheiros, os físicos, os químicos, a trabalharem muito em gestão de recursos humanos e já ocupando posições mesmo de gestão, em RH. Estratégicas, né? Exatamente. E hoje em dia, os recursos humanos, pela evolução que teve, e se tu olhares que os recursos humanos sai daquele aspecto burocrático, em que praticamente era só burocracia, tratar de processos, e hoje está a ir mais para o estratégico, e quando tu vais no estratégico, encontras gestão.
E na gestão tu tens que ter pessoas que efetivamente tenham conhecimentos de gestão. Sim. E se tu vês algumas pessoas que já têm essa parte mais estratégica, o domínio dessa parte mais estratégica, provavelmente quando chegam no RH já conseguem ajudar a melhorar um bocadinho aquilo que é o point final a nível do board, que é os resultados. Queremos resultados, queremos resultados, queremos resultados, e nada melhor do que alguém que perceba do negócio, perceba daquilo que efetivamente se está a fazer, consiga demonstrar. Então, nos dias de hoje, eu acredito que profissional de recursos humanos somos todos que efetivamente trabalhamos em RH. E contribuímos de alguma forma para que as empresas encontrem as pessoas certas para as suas funções. Exatamente. Acho que esse acaba por ser o mais importante, não é? Sem dúvida. Não é? Ivana, tu tens aqui uma experiência também muito grande de recrutamento e seleção, não é? E de que forma é que podes aqui contribuir sobre essa questão de quem é o profissional de RH? Eu tenho uma opinião muito diferente. É bom isso. Concordo com tudo que foi dito, é claro, não é? Mas eu tenho uma opinião diferente, porque tendo em conta a experiência que eu já tenho passado, 15 anos só em recursos humanos e mais de 20 anos em gestão de pessoas, já com contacto com pessoas, permite-me dizer que ser profissional de RH, formação não é tudo. É preciso que essa pessoa tenha paixão por pessoas, goste de pessoas, tenha aqui competências, e quando falo competências é o saber ser, não é? Não é o saber, que é o conhecimento que nós vamos adquirir na faculdade e ao longo da vida, mas o saber ser, que é como relacionar-me com as pessoas. E depois tem uma particularidade também muito diferente, que gerir pessoas não é só a componente relacional, é saber motivar. Então eu também tenho que ter aqui uma outra competência, que é uma visão estratégica, de saber antecipar situações que possam motivar e engajar as pessoas a atingir um objetivo. Portanto, respondendo aqui à pergunta, é obrigatório que esta pessoa, o profissional de RH, tenha formação em recursos humanos? Não. Eu já falei com vários profissionais de recursos humanos e, para mim, neste momento, o canudo, neste caso, o diploma, é um complemento, não é? E é um complemento, assim como também o mestrado, mas depois a experiência de vida, aquilo que é o objetivo final da pessoa, a essência da pessoa, naquilo que é a sua missão dentro desta função, é que vai dizer se realmente é um profissional ou não de recursos humanos. Porque eu posso ter a faculdade completa, posso ter a licenciatura, aliás, em recursos humanos, posso trabalhar em recursos humanos, mas se não souber colocar do lado do meu colaborador e também do lado do meu da entidade, em criar estratégias que possam servir de sinergias para os dois lados e atingirmos um objetivo, do que adianta termos um diploma e do que adianta também trabalharmos na área da RH se não conseguimos olhar nessa perspectiva. Mas acho que é isso, professor Cláudio. Aí ele vasta ainda mais a fasquia daquilo que nós fomos falar. Exatamente. No dia tu acabas por dizer que não precisa ter um canudo, ou seja, não precisa ser licenciado para efetivamente exercer a função de recursos humanos. E olhar aqui um bocadinho mais para o lado humanista da coisa do que propriamente o lado de formação e tudo mais. Mas, sem dúvida, a experiência conta muito. Sim, e concordo, sem querer interromper. Eu já falei com vários profissionais de RH, principalmente, vou falar um pouco mais da realidade angolana também, não é? E sinto que para esses profissionais o recurso humanos é precisamente salarial. Livrem-me, por favor. Mas acho que isso também tem muito a ver com o que a empresa vê, não é necessariamente o profissional. Porque o que a empresa pede, não é? O que a empresa pede e a empresa sente como a empresa vê o profissional de recursos humanos. Porque há empresas que já percebem o impacto que o RH tem nas operações, na estratégia e no atingimento dos resultados. Exato. Mas há muitas empresas, falando do nosso contexto, pensam que nós, recursos humanos, é assiduidade, gestão de férias, contratação, despedimento, processos disciplinares, processamento salarial e todas estas questões. E o RH até pode apresentar aqui a componente estratégica ou uma visão estratégica, mas enquanto a direção, o board desta empresa não perceber isto, às vezes também é falha do RH por não saber comunicar para o board, que tem uma linguagem muito específica. E esta linguagem geralmente tem a ver com números.
Enquanto não conseguirmos traduzir, seja lá qual for o processo das pessoas, o impacto do team building, em dinheiro, tudo isso, em como é que retorno isto se vai financeiro, sim. traduzir em resultados Sim. financeiros, provavelmente não haverá este apoio, porque eu acredito que todos nós aqui já devemos ter enfrentado situações em que tentamos implementar alguma coisa, mas que não é visto ou não é percebido de uma forma positiva, simplesmente porque não temos o apoio do board. Então, acho que para muitos profissionais de recursos humanos é mais a dificuldade de falar a língua da gestão. Não têm as ferramentas, não têm o vocabulário, não têm o conhecimento para traduzir, ok, isto é o impacto que tem para as pessoas, porque nós, recursos humanos, eu tenho algumas finanças que dizem, vocês só querem é gastar dinheiro e fazer as pessoas felizes. E se não conseguimos traduzir isto da felicidade, do envolvimento, do bem-estar, da valorização em números, há uma probabilidade muito baixa de que realmente vai-se ter este apoio. Então, eu acredito que, pronto, isto calhar estou a ser um pouco otimista, não é? Que todos os profissionais que trabalham na área de recursos humanos realmente gostariam de estar a fazer mais do que processamento salarial, mas dependendo da realidade da empresa, e há empresas que até percebem o ponto de vista estratégico, mas que não querem realmente fazer esse investimento também. Eu concordo, Elina, mas ainda assim passa por questões de atitude. Sim, não. E quando digo atitude, sim, eu vou dizer porque é atitude. Porque um profissional, e pelo menos toda a minha experiência, e também já tive contactos com outras pessoas, sem ser da área de recursos humanos, só evoluíram na carreira, a maior parte pelo menos, pela atitude. Porque quando nós falamos em que, ok, foi contratado para fazer o RH generalista, que é aquele que é o processamento, gestão de férias e tudo mais, eu posso fazer mais. Não preciso que me digam que eu só tenho que fazer isto. Não é? Não, então é uma questão, concordo. às vezes é mesmo uma questão de atitude. E as pessoas ficam muito limitadas, e quando digo as pessoas, estou a falar mesmo aqui já o profissional de recursos humanos, ficam limitadas àquilo que lhes dizem, àquilo que eu posso fazer mais. Eu só fui para a área de recursos humanos, e posso partilhar aqui a minha experiência, porque no momento em que estava no escritório, na instituição, e vi que, ai, caramba, já fiz aqui esta parte, já fiz aqui isto, então, assim, bem, deixa-me olhar aqui para este arquivo onde estavam todos os CVs e organizar aquilo tudo, os CVs. Sim. E foi por isso, e não era a minha área, não era a minha função. Então comecei a organizar todos os CVs, foi quando? É claro, a minha chefe tem o olheiro. Dá-me Olha, jeito. então, já que estás aí a organizar, vou dar-te aqui, foi-me dando ali algumas dicas de como é que eu poderia então organizar aí os CVs. E comecei entrei na área de recursos humanos, na organização de CVs. E tudo passa, uma vez mais, vou reforçar que é mesmo uma questão de atitude, porque eu já falei com vários profissionais também de recursos humanos. Apesar das pessoas ou os seus líderes não darem espaço, ainda ontem estava a falar também com uma colega e disse mesmo, Ivana, eu tive que lhes mostrar por A mais B a vantagem de se fazer desta forma e não se limitar apenas àquilo só por questões financeiras. Às vezes pode até ser bem aceito, mas pode não gerar os resultados que estamos à espera. E quando estávamos a falar há pouco em relação a empresas pequenas e médias pequenas empresas, a atitude até pode ser a certa, mas a visão, a forma de fazer as coisas pode não ir ao encontro, concordo. ou pode não estar alinhada com aquilo que é a visão do profissional dos recursos humanos. Mas claro que ter uma atitude certa para um profissional vai dar-nos maiores possibilidades de conseguirmos implementar, seja lá o que for, a nível de processos estratégicos. Mas dar todo o crédito à atitude, eu acho que é estarmos a ser otimistas demais em relação àquilo que é a realidade. Aquilo que a vida do profissional RH, e acho que isso é aplicado a todas as profissões. Tem aqui a questão da oportunidade que a organização te dá, e nós não vamos aqui pintar de cor de rosa, porque nós já vimos que existem organizações muito fechadas, com uma cultura muito fechada, e é muito difícil tu como profissional romper aquela barreira. E não tem nada a ver com a tua competência, né? Às vezes é a estrutura, e muitas vezes a nível pessoal já não estás com aquela energia, com aquela vontade, então deixas de estar um bocadinho, né? E depois também tem uma questão aqui que é mais profunda, se calhar podemos fazer um outro programa, que tu falaste, que é também a questão do propósito, a questão da intenção, que isto também conta muito, né? Que para mim conta muito em todas as áreas. Eu levo assim a minha vida e a minha carreira profissional.
tem muito a ver com propósito e depois tu vais estar pronto com aquilo, como a Elina disse, para receber aquela oportunidade que te dão. Portanto, essa aqui é tem a ver muito mais do que técnico, uma coisa muito mais sensível, muito, que cada um sente de forma diferente e vai perceber de forma diferente consoante o tempo e as condições que tem. A esta altura, e Florinda, os nossos convidados estrangularam todo o nosso É o que eu digo. Trabalhar com gente que estuda é difícil. E eu digo isso porque a ideia era começar. Íamos falar sobre o dia do profissional do recurso humano. Depois depois iríamos para os grandes desafios, mas sim. O meu coração começou logo a palpitar quando a Ivana disse: eu tenho uma visão diferente. Pronto. Não, mas é mesmo essa ideia. Mas a ideia, exatamente, a ideia do podcast. Essa está ótimo, está perfeito. E nós tínhamos, entre vários subtemas, os desafios do profissional de recursos humanos, meio que já se falou de alguns desafios. Sim. Nós vamos revisitar alguns deles para termos uma abordagem um pouco mais aprofundada. Eu vou começar pelo... A Ivana falou sobre, e quando trouxe o pensamento diferente ou adicional, falou da necessidade do profissional conseguir posicionar-se do lado do trabalhador, do funcionário. Depois já vamos perceber quando é que é trabalhador, quando é que é funcionário, quando é que é capital humano. Mas aqui, quase todos nós, em algum momento, já ouvimos falar que o profissional de recursos humanos não tem coração. Nós somos vistos, pelo menos eu já estive em vários fóruns, em que se olha para o profissional dos recursos humanos como as pessoas estão interessadas em dar dinheiro para a empresa e não querem saber daquilo que é a realidade da vida do funcionário. Como é que tem sido esse desafio, gerir este desafio de fazer os funcionários perceberem que nós profissionais de recursos humanos, estamos realmente preocupados em garantir que eles estejam bem, claro, garantindo também que a empresa tem algum lucro. Vou contar um episódio que aconteceu ontem, efetivamente, tocando um bocadinho naquilo que o Cláudio estava a dizer, em que eu e alguns colegas, naquele horário de café em que a pessoa dar um passeio pela empresa, fomos visitar um amigo e quando nós aparecemos e éramos 3, estávamos a andar, todo mundo começou a olhar o RH por aqui. Então eu olhei para aquilo como que eu disse, a pessoa quando efetivamente é dos recursos humanos e vai para uma área, o RH é sempre olhado como quem diz, ou é para saber de salários, para saber, olha, como é que está o salário, ou é para falar de enquadramento e questões efetivamente ligadas à remuneração, a desenvolvimento, olha, a minha formação, como é que está, como é que não está. Existe uma grande preocupação por parte dos nossos colegas, colaboradores, em querer saber dos recursos humanos, efetivamente, qual é o posicionamento do RH perante a eles. E essa cultura, não vou dizer de medo, não é medo, mas é naquela, será que eu fiz alguma coisa, o que é que eu fiz, o que é que o RH está aqui a fazer, que tem que se desmistificar. E acho que isso é um bocadinho a culpa do próprio RH, que no final do dia mostra uma imagem que no final não é efetivamente a imagem de recursos humanos. E eu me perguntei, quando tu normalmente visitas uma área, as pessoas perguntam sempre como é que está alguma coisa relacionada com benefício próprio, mas nós, recursos humanos, quando somos visitados, nunca perguntamos aos outros, olha, como é que está a perfuração daquele bloco? Olha, como é que está aquele projeto? Exato. Nós simplesmente olhamos, o que é que isto quer? Então, olha, é nesta perspectiva que eu diria que o RH também tem que mudar um bocadinho a forma como é vista e tem que dar uma outra imagem perante os seus colaboradores, a nível empresarial. Temos que desmistificar aqui muita coisa para, no futuro, a imagem dos recursos humanos ser completamente diferente daquilo que é atualmente. Acaba por ser sobre a área em que tem custos, a área em que a pessoa só vai lá para saber de salário, para saber como é que está a formação e perspectivar outros assuntos, outros temas do dia a dia. Acho que também as pessoas veem muito a questão
do que o recurso humano, os temas do recurso humano têm sempre muito impacto na vida dele financeira, que depois vai ter impacto na vida fora das portas da organização. Se calhar as pessoas têm muito essa preocupação, não é? Porque as pessoas veem sempre temas de recursos humanos que vão sempre projetar naquilo que é a sua remuneração final. E se calhar essa preocupação das pessoas terem com os recursos humanos, se calhar deve ser essa. Né? Respondendo aqui à questão do Cláudio, gerir pessoas não é fácil. Eu mesmo digo isso com toda a transparência e honestidade, porque estamos a falar de pessoas que têm educações diferentes, culturas diferentes, histórias de vidas diferentes. Portanto, a minha política de gestão de pessoas tem que ser uma política que possa chegar a todos. Mas também, por outro lado, eu tenho de olhar para aquilo que é a missão da organização. Por isso, gerir pessoas não é fácil, porque a organização diz, nós temos que caminhar neste caminho. Temos que fazer este caminho. E depois temos aqui um conjunto de pessoas insatisfeitas, ou precisamos delas para atingir esse mesmo objetivo. Portanto, implica aqui fazer um conjunto de ações, e aqui respondendo um pouco também ao Cícero, né, que essa imagem que nós passamos passa mesmo muito por nós, que se eu sinto que os colaboradores olham para nós como polícias, então possivelmente eu tenho que integrar algo aqui dentro da organização, que é fazer mais visitas às equipas, por exemplo. Não tem custo nenhum, não é? Então, fazer mais visitas, saber, então, Cláudia, como é que está tudo bem? Olha, resolveu aquela situação da família. Quando as pessoas sentem que o capital humano está próximo, muito provavelmente, estou aqui a dizer muito provavelmente, não é? Porque também, uma vez mais, cada empresa com a sua cultura, e aqui a cultura é muito importante. Sim. Não é? A cultura empresarial, aquilo que realmente a empresa procura nos seus colaboradores, vai fazer depois toda a diferença. Não é? Mas não é, a gestão de recursos humanos não é absoluta. Não é? Nós temos sim as políticas, mas ao mesmo tempo temos que ser flexíveis, Sim. porque a política diz-nos isso, mas temos, por exemplo, um colaborador em que surgiu uma situação em que precisa de adiantamento salarial, mas a política diz que não podemos dar adiantamento salarial, como fazer relativamente... Sim. Não é? Ou seja, é preciso ter políticas. E as organizações só se movem também com políticas. Sim, sim, temos que ter balizas, né? Senão também fica ali tudo muito aberto. Depois, nós olhamos muito o lado emocional da coisa, sim. chega uma altura em que nós, ok, ficamos todos sem emprego. A empresa tem que gerar lucro. Eu não quero romantizar muito isto, mas a questão é mesmo, mas também gostaria só de reforçar. Para nós trabalharmos essa componente do lado humano das pessoas, temos mesmo de olhar com mais profundidade para as políticas que nós temos. Sim. Não é? As políticas é que vão dizer as regras dentro da instituição, então possivelmente eu tenho que criar aqui essas políticas. E o que às vezes eu sinto que falta nas organizações são essas políticas, políticas claras, as pessoas não sabem que existe, então nós também temos que comunicar muito, e comunicar e visitar as pessoas, e convidá-las a fazer envolver, não é? A comunicação acima de tudo, é muito importante. A comunicação para este ponto de recursos humanos são os bad guys das empresas de corporação. Realmente a comunicação é a base para mudar esta percepção. Não só comunicar a parte das políticas, dos benefícios, remuneração, ou seja, processos relacionados a recursos humanos, mas acima de tudo, os recursos humanos têm que ter um entendimento profundo daquilo que é a operação, o negócio, o core business da empresa. Isto porquê? Porque faz uma grande diferença quando eu vou para um departamento, qualquer departamento técnico, eu não estou falando sobre políticas, processos e procedimentos, mas estou a falar com conhecimento, domínio sobre o projeto em que ele está a trabalhar. Vemos como é que a atitude desta pessoa muda e começamos a criar uma relação de maior proximidade. E as pessoas percebem que quando nós dizemos recursos humanos, as pessoas obviamente falamos sobre temas de recursos humanos, mas nós também só falamos com as pessoas sobre temas de recursos humanos. Nós não falamos com as pessoas sobre temas relacionados à área, relacionados ao trabalho que eles estão a fazer, a não ser que seja a avaliação de desempenho ou a gestão de carreiras, novamente, relacionada a recursos humanos. Quantas vezes os departamentos de recursos humanos, isto eu aprendi particularmente a trabalhar com indústrias. Os recursos humanos nas indústrias têm muito disso, percebem como é que funciona a linha de produção, a montagem, seja lá do que for, e quando falam com as pessoas é com o entendimento de facto daquilo que é a realidade. O que acontece muitas vezes entre o profissional de recursos humanos e o colaborador da empresa é que o colaborador vai acabar a conversa muitas vezes e dizer: tu não entendes, tu não sabes nada do meu trabalho.
Não percebes nada. Vocês só estão lá sentados e não sabem nada a pensar. E a forma de quebrar esta barreira não é simplesmente dizer não, eu entendo. E estar ali a apresentar argumentos e a justificar, mas sim realmente falar sobre o negócio. Olha, este projeto, o que é que precisas, ferramentas, e mudar um pouco aqui o discurso. Isso sim vai começar pelo menos a ajudar a percepção dos colaboradores em relação a quem são os recursos humanos. Porque claro que as pessoas vão acabar por pôr um peso enorme, porque os recursos humanos processam os salários, os recursos humanos têm a componente administrativa. Muitas das vezes as pessoas não percebem que, na realidade, a definição do budget não é só os recursos humanos, dos aumentos, das cotas e isto tudo. E também não vamos estar a entrar neste nível de detalhe, porque pode não ser política da empresa de transferência de onde é que as decisões são tomadas. Mas se temos uma relação mais próxima, mesmo quando o processo não é benéfico para o colaborador, ele está muito mais inclinado a entender, a compreender o posicionamento dos recursos humanos do que quando não existe esta relação. E a melhor forma, no meu ponto de vista e da minha própria experiência, é quando nós, os colaboradores, entendem que os recursos humanos de facto percebem como é que a empresa funciona. Porque empresas que têm a parte operacional, eles sentem e têm toda a razão, que são o coração da empresa. Nós é que somos as empresas. Só estás aqui por causa do nós tem a sua razão. Sim. Há determinadas empresas que se os recursos não se avançam e ficas organizado, mas também não deixa de. Sim, sobrevive. Alguém vai lá e paga os salários e faz as coisas assim, sem algumas boas práticas a nível de gestão, mas o negócio pode sobreviver durante algum tempo. Então é de facto mostrar às pessoas que nós percebemos que vocês são o coração e eu percebo como é que este coração funciona. Estou aqui simplesmente a ajudar. Mas enquanto não tivermos esta proximidade, de facto, eu acredito que não vai ser possível. Podes ter 10 team buildings por ano, uma sala com snooker, com máquina de snacks para as pessoas comerem sem pagar, mas isso acaba por não se traduzir em proximidade. No final do dia, desculpa só, novamente, Cláudio, eu pegando um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, se nós de alguma forma conseguimos com que os parceiros, parceiros, nós conseguimos transmitir aos nossos parceiros que o trabalho que eles fazem e ter esse entendimento do trabalho que eles fazem, efetivamente vai resultar numa melhoria dos salários, incrementos e tudo e mais alguma coisa, também mais facilmente conseguimos falar a língua deles. E aí, provavelmente, torna de alguma forma mais fácil a interação dos recursos humanos com as várias áreas a nível de negócio. Porque quem, por exemplo, trabalha em óleo ou em gás, vê muito isso. Porque quando vai fazer a visita às instalações, aquilo acaba sempre por ser está bem recursos humanos. Se não é para nos cortar, não sei o que é que vai acontecer, mas se nós conseguimos dizer, não, olha, conseguimos atingir, já verifiquei os números e conseguimos atingir este patamar. Se nós conseguimos elevar ainda mais a fasquia, nós conseguimos convencer o board do próximo ano a que exista um incremento, em que o processo de avaliação de desempenho não seja só feito tendo em conta as competências, mas olhando mais para os resultados para haver um maior incremento naquilo que será a remuneração final. Então, esta interação e a grande necessidade, efetivamente, de recursos humanos perceberem todo o negócio e falarem a língua das várias áreas é muito importante. Acho que é muito importante. Queres me tirar? Isso que eu estava a dizer, eu tive um professor, pronto, eu também não sou formada em recursos humanos, eu sou aqui colega da Elina. Sou Cláudio que é formado em também não. Sem ninguém ser Não, aqui só tem mesmo a intenção, né, de fazer uma boa gestão do recursos humanos em Angola. A esta altura, o que é esse indivíduo que está aí? Estou ali a fazer, quer dizer. Mas eu tive um professor, quando estava a fazer a pós-graduação em gestão de recursos humanos, que ele dizia uma coisa que recursos humanos é staff, não é? É apoiar cada área a atingir o seu potencial, o seu máximo. Nós temos as técnicas para auxiliar aquela área a atingir o seu máximo. E acho que nós temos que criar dinâmicas ou mecanismos de
criar essa conexão com as pessoas. Eu não estou aqui para fazer tarô porque eu não sou engenheira, não é? Muitas vezes tem essa abordagem. Não, eu não sei porque eu de facto não sou, mas também posso ajudar a que se calhar tu possas ter mais motivação, possas ter mais formação, mais conhecimento, ter melhor relação com os teus pares, não é? Esse entendimento que nós temos que trazer às áreas. Esta necessidade, e muito que a Elina falou, e já foi notada, e há pouco tempo a Ivana falou sobre o RH generalista, que hoje já não é necessariamente assim, já não é só recrutar, processar salários, aplicar processos disciplinares e depois demitir, porque é assim que o RH muitas vezes é visto. E vai criando outras áreas e outras competências dentro da gestão de recursos humanos, dentro da área de recursos humanos. A Elina acabou de descrever aquilo que é o HR Business Partner, que hoje é uma figura real Sim. em gestão de recursos humanos, que é o parceiro de negócio, alguém que é de recursos humanos, percebe do negócio e está para fazer a ponte entre aquilo que são os processos comuns da gestão de recursos humanos e a realidade do negócio. Então já existe isso, mas semelhante à existência do HR Business Partner, eu gostaria que comentassem, também existe hoje em algumas empresas, a Elina teve a experiência do Brasil, não sei se chegou a ter contato com isso, mas já existe uma área de felicidade. Já existem pessoas que estão no recursos humanos e são responsáveis pela felicidade dos colaboradores. Aqui em Angola nunca ouvi falar de alguma empresa que tem uma área de felicidade, mas tem, sim. Não necessariamente as empresas já têm direções e departamentos, mas algumas empresas já começam a ter algumas iniciativas para trabalhar na felicidade corporativa. Por acaso, eu acho esse tema, para o nosso contexto, um pouco controverso. Eu tenho assim uma opinião muito diferente. Essa é diferente. Compreendo a importância da felicidade corporativa, por exemplo, voltando à realidade do Brasil. Nós, quando falamos lá de felicidade corporativa, assim, eles estão a anos sim. até aquilo que era o meu entendimento sobre o tema antes de ir para lá. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer um benchmark em empresas, e quando nós falamos de empresas de grande dimensão no Brasil, estamos a falar de empresas com 60 a 80 mil colaboradores. Isto é o que para eles consideram empresas de grandes empresas. E têm departamentos em que na felicidade corporativa já têm iniciativas como o colaborador tem acesso à lavandaria, creche, uma série de coisas para garantir que a pessoa quase que não tem de pensar na gestão da sua vida fora e trabalhar na felicidade. Por exemplo, ainda ontem estava a ler há uns dias atrás, estava a ler um artigo que algumas empresas no Brasil agora vão começar a implementar a licença para quem tem animais de estimação e poder levar ao veterinário. A cara do Cláudio. O Cláudio. A expressão. Mas pronto, licença para as mulheres quando estão no período menstrual e poderem estar em casa, ou seja, uma série de iniciativas, benefícios que para a nossa realidade nós ainda estamos aqui nem a gatinhar ainda, nós ainda estamos a começar a pensar como é que vamos começar a gatinhar. Mas porque é que eu tenho uma opinião se calhar um pouco particular, eu nem diria diferente, porque eu entendo, compreendo e valorizo todas essas iniciativas, mas o nosso contexto é muito particular. Sim. Nós ainda temos, em quase todas as empresas, a maior parte dos colaboradores está a lutar com temas de falta de água, luz, transportes, tudo isso. Então, eu estar a dizer, ok, a vossa motivação intrínseca e estarmos aqui a trabalhar a felicidade quando esta pessoa ontem choveu, destruiu-lhe a casa toda e ainda assim teve de vir trabalhar, pode ser um pouco até desumano, ali a roçar o desumano, que é simplesmente eu quero. É realmente ok. Pouco empático, sei lá. Exatamente. Então nós temos questões muito mais de base em que trabalhar para realmente trabalhar a parte da motivação e envolvimento dos colaboradores, e aí a importância de nós, ficando aqui um pouco na conferência local, se calhar nesse tema do ok, práticas globais, mas adaptadas à nossa realidade, que é
ok, eles estão a trabalhar a felicidade corporativa porque as periferias no Brasil não têm os problemas das nossas periferias, não é? Então, para eles, felicidade significa a tal licença do PET, os 2 dias. Para nós, a felicidade, se calhar, significa que vamos fazer um levantamento e perceber quantos dos nossos colaboradores não têm água potável. Ok, será que a empresa, dependendo da sua dimensão, pode fazer uma parceria com uma empresa qualquer, não vou mencionar nenhuma para não estar a fazer publicidade, de garantir um sistema que possa lhes dar água potável? Um exemplo, dependendo da dimensão e dos acessos que cada empresa tem. Trabalhar nestes aspectos vão trazer muito mais felicidade do que eu ter aqui um andar todo com mesas de snooker, novamente voltando a estas coisas, com trabalho remoto, porque trabalhar remoto para a Eileen é fantástico. Eu estou numa casa onde tenho todas as condições. Agora, trabalhar remotamente, se calhar para um colega, um colaborador da minha equipa com menos acesso e privilégios, pode ser um pesadelo. Exato. Porque ele nem vai ter um espaço, uma sala onde ele se pode isolar e estar ali no computador. E energia a funcionar a todo o tempo, tudo isso. Então, se calhar para aquela pessoa, o trabalho remoto é um pesadelo. É simplesmente, ok, para além de ter que estar em casa e estar a gerir todas as minhas coisas, ainda tenho o meu chefe a dizer que eu não estou a entregar resultados. O meu chefe já esteve aqui a ver como é que eu vou entregar resultados. Então nós temos de ter aqui alguma sensibilidade quando vamos implementar as boas práticas mundiais ao nosso contexto. Daí então a felicidade corporativa para mim é interessante, mas acho que é roça um pouco ali na hipocrisia, posso estar a ser um pouco pesada com as palavras, quando nós estamos a tentar implementar isto no nosso contexto e ainda não tratamos de questões muito mais básicas. Eu diria que começaria também por aí mesmo. A questão cultural também conta muito, porque nós estamos a falar de felicidade e acredito que vai entrar um bocadinho naquele contexto do work-life balance. O brasileiro, nesse aspecto, gosta muito de mudar as terminologias, mas acho que entra muito por aí e nós culturalmente acho que no final do dia ainda não estamos preparados para muita coisa. Vemos muita questão, por exemplo, do horário em que nós de alguma forma tentamos suavizar e dar a possibilidade do colaborador entrar sempre mais cedo. Nós sabemos que o trânsito é mais não há trânsito basicamente. Sim. Então facilita-se aqui alguma coisa, mas existem outros aspectos que a gente já tocou, da questão da água, da eletricidade, sim, da internet, das questões pessoais. Nós sabemos que culturalmente nós somos mais família, e quando vemos o nosso familiar a passar por alguma dificuldade, queremos sempre ajudar, o que em outras realidades de outros países não tem as mesmas dificuldades que nós temos. Então trabalhar aqui no conceito da felicidade, acho que para a nossa realidade, para Angola, acho que ainda é muito prematuro pensar na felicidade do trabalho, porque tu vais encontrar sempre um trabalhador que vai dizer, olha, o meu filho está doente, infelizmente não vou poder trabalhar. Depois o chefe vai olhar, lá está o RH com aquela brincadeira da felicidade, eu vou ter que dizer ao colaborador, está bem, vai lá, mas eu sei que tenho que entregar, tenho coisas para entregar, tenho os objetivos para cumprir, e muitas das vezes não vou ter os resultados esperados. Então nós ainda temos que trabalhar muito a nível da cultura organizacional. O nosso lado emocional também tem que ser muito trabalhado, a nível principalmente da gestão da composição. Eu não sou muito apologista e, por exemplo, não quero, já vi que a Ivana tem muito lado emocional, não sei se é o caso, mas vejo pela forma como fala, tem muito lado emocional. E eu acredito que no final do dia o lado emocional, em alguns aspectos, é prejudicial para a empresa. Por outro lado, nós temos que ter o lado emocional, e para a nossa realidade angolana, infelizmente, o lado emocional ainda prevalece. Daí que temos que olhar para vários contextos. Tu vês grandes empresas como a Apple, Google, que o colaborador pega no seu computador, vai no lado e está a trabalhar sem ser interrompido. Estamos a olhar agora para os conceitos dos nómadas que pegam no seu computador, estão a viajar por qualquer parte do mundo e estão a trabalhar, vão para uma montanha a trabalhar, mas estão a apresentar resultados. E nós aqui em Angola não sei quando é que vamos entrar neste paradigma a nível da gestão, porque isso tudo acaba por ser recursos humanos. Só para complementar aqui, eu acho que a importância de nós olharmos para o tema felicidade é percebermos o que é a nossa felicidade no contexto angolano. Porque isto do copy-paste
do que é a felicidade dos outros não dá certo. Por isso não tanto o que acho que estamos a tentar dizer, não é que não existe a felicidade para nós, mas a felicidade para nós significa algo totalmente diferente daquilo que é, e é pegar no conceito e perceber, ok, isto é interessante, pode ajudar-nos, mas de que forma, tendo em conta a nossa realidade e não simplesmente pegar, fazer o copy-paste e depois, mas porquê é que isto não funciona? Porquê é que as pessoas não estão felizes? Eu não estou a entender. Funcionou noutra realidade. Exato. Eu acho que o Cláudio, quando fez o pet, o coração parou. Por exemplo, se cada um de nós vamos ver muitas pessoas apanharem rafeiros aqui, vamos deixar de ter rafeiros nas ruas. Eu estava a dizer, se perguntar o que é felicidade para cada um de nós, provavelmente nós vamos dar uma resposta completamente diferente. Então, o que é felicidade? A felicidade é poder viajar, poder sei lá o quê, poder saber que a minha família está bem. Para muitos é apenas ter água, luz e transporte. Exatamente. Aí é que está, é realmente para o nosso contexto o que é realmente relevante. Daí a questão da flexibilidade e olharmos, eu acho muito importante e cada vez mais do que nunca, que é realmente pegar nas boas práticas, mas adaptar, seja lá qual for a boa prática, adaptar à nossa realidade. Isso também é honestos. Não, mas é sermos honestos quando vamos apresentar essas políticas para quem toma a decisão. Não andamos alienados com a nossa realidade. O que é que muitas vezes falha? É como nós que temos a responsabilidade de fazer a política, de apresentar essas novas práticas, mas não temos essa noção de como está a nossa realidade. Queremos fazer a cópia tal e qual como funciona nos Estados Unidos e trazer. E esquecemos um bocadinho daquilo que é a nossa realidade. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso desafio na gestão de recursos humanos em Angola, porque Angola é, como diz uma amiga minha, e aqui peço desculpa a expressão, é bué de cenas. Não é? Nós estamos no edifício em que temos bué de cenas, muita coisa, em que tu podes ter no mesmo edifício, em que a felicidade pode ser uma viagem e pode ser uma garrafa de vinho, e como alguém, se calhar, a felicidade pode ser mais 5 mil kwanzas de táxi ou 6 mil kwanzas de táxi. E estamos todos no mesmo edifício, cruzamos todos os dias e temos que colaborar os mesmos para os mesmos objetivos. Acho que o nosso desafio, acho que nós às vezes falhamos muito como profissionais, é sermos realistas. Quando vamos fazer políticas, tudo bem, lá na Europa, por exemplo, a Europa do Norte, que são muito mais avançados nessas questões, ou no Brasil, para a área de recursos humanos, mas como é que nós em Angola podemos levar isso para o board e dizer, isto vai funcionar para a nossa realidade? E não estamos aqui porque muitas vezes tem essa noção de que o RH é um bocadinho alienado, porque nós próprios... Exatamente. Porque nós... Então vais apresentar... O board vai logo alguma vez isso resulta aqui... Dos recursos humanos terem dificuldade de traduzir aquilo em resultados. Exatamente. Daí a dificuldade dos recursos humanos terem daí a dificuldade de traduzir aquilo em resultados. Porque eu, quando estou a apresentar algo para a minha realidade, facilmente consigo justificar porque é que isto vai ter impacto. Empresas que já tive a oportunidade de implementar uma iniciativa tão simples como é. O problema é as pessoas chegam atrasadas. Ok, está bem, nós temos refeitório. Então vamos servir pequeno almoço, sopa, mas o horário da sopa é das 6h30 até às 7h30. Depois disso, o horário de entrada é às 8. Eu garanto que a maior parte das pessoas já está aqui. Porquê? Porque aquela sopa de manhã faz diferença para muitas pessoas. E então, a pontualidade dos colaboradores melhorou significativamente. Mas porquê? Porque olhas para a tua realidade e consegues dizer, sim, vamos gastar este dinheiro, vamos ter aqui esta empresa a fazer a gestão, mas isto vai ter um impacto direto no horário em que as pessoas vão estar no local de trabalho. Porquê? Porque eles às 7h30 pontualmente deixam de servir. Quem quiser tem de pagar para comer, continua, mas já noutro registro. Mas quando se eu fosse dizer, não, olha, agora vamos servir, sei lá, torradas de salmão fumado e vamos ter ali à venda, teríamos na mesma comida. Mas primeiro, quantas pessoas aqui comem salmão fumado? E olhar para cá, mas quem é que meteu isto aqui? Estás a ver? E depois o custo de tudo isso. Ou seja, e há dias podes não ter. A intenção de alimentar seria a mesma, mas a execução é totalmente diferente. Uma é tendo em conta a nossa realidade, outra se calhar tendo em conta os gostos de Lina. Eu estou à espera, né? Enquanto
sofá e transfere aqui na pilha. E está a espantar o silêncio da Ivana. Eu estou à espera, Estou a ouvir. vai virar. Estou introspectiva. Não, sem dúvida que este tema de gestão da felicidade tem muito o que se lhe diga, principalmente aqui na nossa realidade. Concordo a 100% com aquilo que a Eline disse. Nós temos muitos problemas sociais que precisam ser resolvidos e pegar um pouco naquilo também que o Cícero certo, disse, da minha componente emocional, de sem queremos justificar. Eu acho que a base para nós criarmos então esta tal felicidade, uma vez mais, passa por ouvir quem? Os colaboradores. Do que adianta, e eu acho que a estratégia, a solução foi boa e acredito que vocês também devem ter feito isso, foi primeiro perceber qual é a primeira necessidade das pessoas. No entanto, depois, ainda esta semana estava a ouvir na rádio de que tem pessoas que vivem distantes do seu local de trabalho e que não saem muito mais cedo de casa. Porquê? Por causa dos bandidos. E também, quando às vezes nós olhamos assim, já estão a sair, já na hora de já estão a sair, não podem ficar mais tempo. A questão é... Como é que entras? Portanto, como é que faz até chegar à tua casa? Né? Fico feliz que essa estratégia da sopa tenha dado resultado, não é? Mas até podemos questionar, será que vai responder a todos, principalmente aqueles que estão mais distantes, que têm ainda esse problema dos assaltos e da criminalidade, que acontece muito nesses horários. Então, eu acho que não é imitar, não é fazer copy-paste, não é? É saber mesmo ouvir as pessoas, é fazer aqui estudos de clima organizacional, perceber, entender o que é que as pessoas precisam. Não é ouvir um ou outro, não, é entender toda a organização e montar um plano que possa responder a isso, não é? Até pode ser até mesmo essa sopa, em vez de ser às 7h30, vamos dar aquele benefício da dúvida, não, vamos pôr até 7h30, às 8 horas, para ver se... A questão é que eu acho que qualquer iniciativa nunca vai ser para todos. É claro. Porque, por exemplo, para mim não... Graças a Deus tenho o privilégio de dizer não é isso que me vai fazer sair de casa mais cedo. Helena, dou-te razão a esta sugestão. Então. Quando falei disso, foi mais no sentido de ter pensado numa experiência no passado de uma instituição que decidiu dar, viu que estavam a dar cabaz, não é, de Natal aos seus funcionários, e o cabaz de Natal dessa mesma empresa era uma luxúria, vamos dizer assim, tipo azeite gourmet, bacalhau não sei das quantas, e as pessoas assim, o que é que eu vou fazer com este azeite gourmet? Não vai ser fritar tudo. Dá-me o dinheiro desse cabaz que eu vou fazer as minhas a minha compras gestão. No armazém. Mas é aí a importância de, quando vamos adaptar, por exemplo, quando vamos adaptar, por exemplo, esta da sopa foi realmente por conhecer a realidade das pessoas. E é aquilo que estás a dizer, aos estudos de clima, ou pelo menos falar com as pessoas e perceber o que é que faz a diferença. Porque se tu me dizes que chegas atrasado porque tiveste de parar ali na senhora para comprar alguma coisa para comer, e há pessoas mesmo que, olha, têm que comer em casa ou qualquer coisa, eu vou dar esta resposta, e também porque eu não quero que as pessoas comecem a trabalhar, mas isso é uma realidade específica. É claro, mas todas as iniciativas eu acho que têm de ser específicas à empresa e às necessidades do colaborador. Quando falamos em empresa, é necessidades do colaborador. E o tema de muitos profissionais de RH é fazer o copy-paste. Funcionou? Então acho que eu vou começar a fazer amanhã. Não, o problema é alguém ouve isto e tem as condições e são capazes de fazer. E se calhar estás numa empresa onde isto não vai ter sucesso zero. Para algumas resulta, para outras não. Para outra funcionou para cabaz. É sopa, para outras pode ser o transporte. O cabaz. Para outras pode ser o cabaz. Eu, por exemplo, esse cabaz e ficar maravilhada. Um cabaz gourmet é sempre um cabaz gourmet. Temos uma perspectiva e olhamos para tudo de uma forma diferente. Mas para uns é o transporte, porque tem aquela questão do medo. Mas se tiver um transporte que tem um carro fixo, onde apanha os seus colaboradores, que ele vai aglomera-se, a maior parte dos colaboradores vai apanhar aquele transporte e vão ir todos juntos e vão voltar todos juntos. Então também cria aqui essas facilidades. Mas acho que também nesses dois aspectos, e o principal desafio para os recursos humanos vem um bocadinho dos custos, porque no final do dia tu melhoras e trazes a felicidade e dás aqui um bocadinho de um conforto para os colaboradores. Agora é também medir isto e tentar perceber efetivamente se essas iniciativas acabam por resultar em
Maior maior produtividade. produtividade a nível organizacional. E Mas, este é o point que tu Mas depois tens de quando ter um vais ponto de explicar- comparação, porque, por exemplo, tu vais implementar seja lá qual for a iniciativa, se tu não tens um ponto de comparação antes de implementar a Sim, iniciativa, daí a importância dos recursos humanos não terem simplesmente sistemas e estão lá todos montados. Há empresas que têm sistemas que eu fico, meu Deus, vocês não estão a usar nem 1% da capacidade das ferramentas que vocês têm. Porque, por exemplo, teres um SAP Success Factors e simplesmente usas aquilo como uma base de dados de arquivo digital. É o Ferrari aqui na estrada da Malaga. Por favor, utiliza um Excel. Por favor, utiliza um Excel. Não te chateies com isto. Então, os recursos humanos que nós às vezes, e isto eu faço questão de partilhar o máximo de vezes possível. É assim, nós temos bases de dados ricas em informação. Nós sabemos literalmente onde é que a pessoa vive, as tendências da pessoa, se olharmos para aquilo de uma forma analítica, o agregado familiar, o histórico de doenças, inclusive tudo isso. E não usar esta informação a nosso favor, porque o que acontece com a maior parte das empresas é isto vai para o arquivo e nunca mais volto a olhar para isto. Sim. Isto vai para o arquivo e nunca mais volto a olhar para isto, ou seja, o arquivo físico ou digital. Agora, se eu olhar para a informação de forma crítica e começar a analisar esta informação para perceber, ok, qual é a história? Porque toda a informação conta-nos uma história. Qual é a história dos meus colaboradores, tendências, padrões, tudo isso, eu consigo começar a implementar iniciativas que pode não garantir o sucesso, mas tentei fazer alguma coisa para mudar o cenário. Mas eu tenho de ter um ponto de partida em dizer, olha, o nosso histórico até aqui tem sido este. Porque nós agimos desta forma, ou acontece isto, época de chuva, as pessoas têm mais malária, faltam mais, seja lá o que for. Então, ok, eu vou ter um custo em comprar mosquiteiros. Então vamos ver como é que isto funcionou. Para o próximo ano reduziu, aumentou, ok, esta iniciativa não teve impacto. Então não faz sentido continuarmos a investir nisto. Porque às vezes nós somos positivos demais ao vender a solução e dizemos, não, isto é garantia, mas só pensamos na solução, não analisamos todos os dados a que temos acesso para realmente perceber se aquela solução tem alguma probabilidade de ter sucesso. Porque implementar iniciativas simplesmente com base em achismos, e falei com 2 pessoas, olharmos para os dados que os recursos humanos têm, vão contar-nos uma história a nível de padrões de assiduidade, doenças, quais são as doenças mais típicas dos colaboradores, quantos filhos têm no agregado familiar, onde é que estas crianças estudam, tudo isso, e aí é que sim conseguimos implementar iniciativas que vão ao encontro das necessidades e poderão aumentar a produtividade. A Ivana falou, e eu vou sempre pegar. Mas taxada. Essa relação fora do podcast. Estou a ver que sim. Eu acho É o Silva. Também Silva. Tens a certeza que aquele São recrutamento primos. Eu estou a ver. Eu tenho que pesquisar melhor se correu mesmo bem esse comportamento ou não. Eu acho que é importante. Os primos estão aqui a resolver. Estou a sentir, eu estou a sentir. Vou pegar aqui o gancho da Ivana e também da Elina, porque a Ivana falou que o profissional de RH deve amar as pessoas. Estamos a olhar para isso como uma competência. A Elina falou da necessidade de olhar para os dados e perceber a história que estes dados contam. É a competência de análise de dados. Mas que competências vocês recomendam, vocês acham que os profissionais de recursos humanos devam ter, aqueles que, no vosso ponto de vista, é fundamental que um profissional de recursos humanos tenha estas competências, quer sejam comportamentais como técnicas? Começo eu, então, não? Prioridade da prima. Eu acho que, na base, visão estratégica. Ok. Não é? É claro, eu ainda colocaria em primeiro lugar, neste caso, a empatia. Que é a empatia que eu vou perceber o que é que se passa com as minhas pessoas, e visão estratégica, que eu preciso de entender também o negócio e criar estratégias que estejam muito alinhadas àquilo que são as necessidades das pessoas e as necessidades ou os objetivos da organização. Estes são os dois, para mim, são os 2 pilares. Ok. Depois, a outra competência também que o profissional de RH precisa de ter, sem deixar de lado, este ponto é muito importante, a análise de dados. Tem que ter mesmo aqui uma componente analítica. Que o que aconteceu tem o seu histórico, mas que é fundamental para nós traçarmos o futuro. Não é? Então, é preciso também que essa pessoa tenha aqui essa competência de análise, de verificar
o que é que aconteceu com aquele colaborador para ter este número de faltas, não é? Perceber porque é que este colaborador tem a situação de chegar sempre atrasado, por exemplo, não é? E às vezes é a tal empatia, não ouvirmos, não é? Sim. E depois, para mim, eu acho que também a base de tudo, que uma outra competência, mas que é transversal a todos os profissionais, é a comunicação. Não é? Eu acho que saber comunicar. Sim. Porque eu acho que o que eu sinto hoje também é que muitos profissionais de RH, principalmente até no recrutamento, acham-se que são os donos da razão e pensam que você que está aqui a precisar. Exatamente. Esqueceu que ele é que pôs o anúncio. O RH é visto como o dono da razão. No final do dia, o motor é sempre o RH como o dono da razão. Mas a nível de. Já deu aqui o mote das competências, e a nível técnico, eu diria que cada vez mais as novas tecnologias estão aí e vieram para ficar. Sem dúvida. E a capacidade de utilização das novas tecnologias é muito importante para o RH. E a nível de conhecimento e passagem de conhecimento, mesmo até a nível de formação, hoje em dia não sei se é mais importante tu formares os colaboradores, que são muito importantes para aquilo que o futuro da RH. Eu fico muito por aí, porque acredito que se os nossos colaboradores de recursos humanos tiverem um grande domínio das competências tecnológicas, já é um modo para aquilo que efetivamente é olhar para os resultados, depois buscar aquilo do lado emocional, a empatia, ser empático no final do dia é muito importante para que conseguires perceber efetivamente o que é que se passa ao teu redor e o saber comunicar. Roubaram-te a cena. Vou pegar mais nas competências comportamentais, porque, como eu disse, hoje em dia as tecnologias, as ferramentas estão constantemente a mudar. Sim. Então é muito mais uma questão, se calhar, de flexibilidade mental das pessoas para aprender novas tecnologias do que não vai aprender a trabalhar nesta ferramenta e daqui a 2 meses já tens de aprender a trabalhar ou noutra. A flexibilidade mental, a capacidade de criar relações interpessoais, particularmente o que eu gosto muito quando vou contratar pessoas que têm uma boa network, ou sabem fazer networking. Eu digo, eu não sei fazer tudo, mas eu tenho na minha lista de contactos alguém que me vai ajudar com seja lá o que for. Exato. Eu, se tenho uma nova oportunidade, preciso saber de uma informação, preciso tratar de alguma coisa, eu não preciso de andar muito, de pensar muito, porque alguém na minha lista de contactos sabe fazer. Nós estamos muito presos no eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter conhecimento. Como profissional de recursos humanos, se eu tenho uma capacidade de criar relações, a probabilidade de que eu vou conhecer bem e ter uma boa relação com as pessoas que trabalham na empresa é alta. Então, eu preciso de alguma coisa, eu vou falar com quem me pode ajudar. Eu vou diretamente a esta pessoa. Estou ali fechada no meu currículo ou na minha sala e não tenho, as pessoas não gostam de lidar comigo porque eu sou chata, tenho mania que sei tudo. Dificulta até o meu trabalho, por mais que eu tenha boas intenções. E depois é realmente pensamento crítico. Eu acredito que sejam processos, novas tecnologias. Se nós estamos fixos a alguma coisa e não temos a capacidade de analisar qualquer situação, mais cedo a Ivana até deu um exemplo, que quando temos os processos e temos uma situação pontual de um colaborador e temos de, se calhar, rever o processo ou pelo menos abrir uma exceção. Se nós não temos pensamento crítico, podemos estar a abrir exceções para todas as pessoas que têm, ou podemos não estar a abrir uma exceção para ninguém. Que deveríamos abrir. Então, estas 3 competências eu creio que são extremamente necessárias e todas as pessoas podem dizer. Eu acho que também, e cada vez mais, com essa questão que o Cícero falou das competências para a tecnologia, casa muito bem aqui com o sentido crítico, que é necessário. Eu posso ter toda essa informação que o mundo me dá. A informação está aqui, não é? Muito perto de nós. Mas se eu não souber fazer uso, nada serve. E como falam da inteligência artificial, vai tirar o lugar. Vai tirar o lugar. Se nós deixarmos. Exatamente, né? Quem não sabe utilizar. E quem não sabe utilizar. Exatamente. Eu gosto com bons olhos, porque
neste momento é uma das ferramentas que eu mais uso, é o ChatGPT. Porque muitas tarefas meramente administrativas que eu fazia que podiam levar-me muito mais tempo, eu vou sempre fazer num tempo mais reduzido. Se por acaso a Florinda amanhã para criar um documento de 100 páginas, ok, eventualmente até poderei ler todo o documento, mas é muito mais fácil fazer um upload do documento no ChatGPT e faço um resumo dos principais pontos disto. E então, até ter tempo e espaço mental para sentar e ler um documento de 100 páginas, em segundos eu tenho informação resumida e já podemos avançar com outra coisa. E fica mais espaço-tempo para ti, para aquilo que é estratégico e importante. E sim. Mas o ChatGPT está lá e as pessoas podem pesquisar como é que. Não sei. Alguma coisa para não ofender ninguém. As pessoas estão pesquisar e vão fazer perguntas que até podiam fazer no Google Search. Estás a perceber? E agora vais começar o ChatGPT. Ok, não estás realmente a utilizar a inteligência artificial. Sim. Mudaste o teu motor de busca. E isso não é um uso. Então, daí sim o sentido. Sim, para poder analisar todas essas informações, saber de que forma vai ajudar de facto a nossa organização a chegar onde quer chegar. Nós temos muitos gatekeepers que eu sei de alguma coisa, mas não vou partilhar com ninguém. Exatamente. Há pessoas nos cursos, mas são assim, eu vou ficar com isto e eu mereço que é muito importante. Sim. A evolução das IAs, eu por acaso vi ontem um anúncio do próximo passo do ChatGPT, o ChatGPT-O, e já é a comunicação já é verbal. E o exemplo que eu vi, a publicidade que eu vi, alguém estava para ir para uma entrevista. Sim. A evolução das IAs, eu por acaso vi ontem um anúncio do próximo passo do ChatGPT, o ChatGPT-O, e já é a comunicação já é verbal. E o exemplo que eu vi, a publicidade que eu vi, alguém estava para ir para uma entrevista de emprego e ele ele fala lá para o ChatGPT-O, eu vou para uma entrevista de emprego, será que eu estou bem? E liga a câmera. Liga a câmera. Disse, não, esse cabelo. Não. Essa camisa. Ele tem um chapéu para tapar o cabelo, né? Disse, não, tira esse chapéu, nada a ver, vai tratar. Mas as coisas estão evoluindo de tal forma que nós, e o Cícero falou muito bem, o domínio das competências tecnológicas hoje é fundamental porque reduz várias etapas, consegue nos disponibilizar tempo para nos focarmos em outras coisas. E, claro, essa visão crítica, se nós não tivermos tudo que chegar, nós vamos usando por aí. E nós estamos a ter este encontro hoje, porque hoje é o dia do profissional de recursos humanos. Mas dia do profissional de recursos humanos onde? Esta foi uma das questões que nós tivemos a discutir. O Brasil, e durante algum tempo em Angola e em outros países lusófonos, basearam-se muito nas datas do Brasil, mas o Brasil tinha duas datas. Sim. E eu tinha, porque terminou agora, né? Eles tinham o dia 20 de maio e tinham o dia 3 de junho, que haviam duas organizações diferentes e cada uma delas fundamentou para que fossem essas duas datas o Dia Profissional de Recursos Humanos. E conseguiram alinhar agora e o Dia de Profissional de Recursos Humanos, pelo menos para 2024, não sei se depois vai mudar, está a ser celebrado hoje, no dia 20 de maio. O que é que aconteceu? É desde 2019. Desde 2000, não, eles tinham essas duas, mas o alinhamento... Sim, assim, também não vou estar aqui. Sim, não. Sabe o que está na minha frente? Isso não é magia, é um aparelho que eu tenho aqui na minha frente, não é? E outros vezes tema mesmo por causa das pesquisas. Eu, por causa disso, fui ver, ok. Dia de Profissional de Recursos Humanos nos Estados Unidos, lá apareceu. Dia de Profissional de Recursos Humanos na Nigéria, também apareceu. Dia de Profissional de Recursos Humanos em Angola, também apareceu. E qual foi? O meu motor de busca. Não, 7 de setembro. Sim. Que isso também tem muito a ver, Cláudio, com as associações criadas. Nós não temos hoje uma ordem, não é? Portanto, vão-se criando associações
e elas próprias vão tendo quase a autonomia para criar aqui datas. E, e daí ter várias datas de acordo com o país. Por exemplo, desde a primeira data da acumulação do profissional de RH foi em 3 de junho de 76. Olha, agora o país perguntas bem. Não, é nos Estados Unidos, que é a Federação Mundial de Associações de Gestão de Pessoas. Isso já está traduzido. Pronto. Só desde 2009 é que passou a ser, a 20 de maio. 20 de maio no Brasil ou nos Estados Unidos? Os Estados Unidos e a Europa comemoram a 20 de maio. O Brasil também a 20 de maio por causa da ABRH, Associação Brasileira. Mas também tem o 3 de junho. Sim, também tem o 3 de junho. Ou seja, a nível mundial agora passou a ser 20 de maio. Não mundial. Não mundial. Sim, regional, sim. da localização geográfica para os países. E Angola 7 de setembro. Mas nós não podemos mudar. Não, eu não consegui validar este 7 de setembro. Vamos criar uma data já. Eu não consegui validar este 7 de setembro porque foi a primeira vez, através do ChatGPT, que eu ouvi falar da organização que estava por detrás desta data. Por acaso fui pesquisar, encontrei no LinkedIn, mas ainda existe? Sim, ainda existe e é nova. Por isso daí eu não ter validado, e na página não faz referência à data. A organização existe, mas na página não faz referência à data. Em momento algum da página tem alguma referência à data, como sendo a data do profissional de recursos humanos de Angola. Eu fiquei na dúvida se era a data da fundação ou da criação da organização, ou se realmente era a data do profissional de recursos humanos de Angola. Por exemplo, existe o CRH, Comunidade de Recursos Humanos de Angola. Sim. Eu por acaso conheço, acompanho há algum tempo, mas também nunca vi nenhuma publicação deles específica para a data do profissional de recursos humanos em Angola. Então, esta necessidade do olhar crítico antes de aceitar tudo o que vem como verdade é necessário porque nós aqui acabamos fazendo o trabalho que o pessoal de compliance faz, due diligence, chegou a informação, vai de alguma forma fazer a validação adicional. Então, essas competências tecnológicas são necessárias, mas o olhar crítico, claro, que também é muito importante. Olha, mas também alguém estiver aqui, podem deixar depois os comentários. É aquilo, a nossa investigação, aqui não está nada certo. Podem deixar nos comentários sobre essa questão das datas e dar aqui melhor clarificação. Nós depois também vamos ter acesso e depois, num outro programa, podemos abordar esse tema relacionado. O RH começou com o RH genérico, processamento de salários, recrutamentos e despedimento, e hoje vai avançando. Eu gostaria de perceber diferenças e quando é que as pessoas deixaram de ser, ou quando é que é trabalhador, quando é colaborador, quando é funcionário e agora quando é empregado, o capital humano. Agora acho que a boa parte das empresas já não tem a direção de recursos humanos, tem o DCH. Sim, essa transição a que se deve e por que é que isso aconteceu? Bem, já estou aqui a dar a resposta, não é? Força. Não quer dizer que seja uma resposta absoluta, mas também tem a ver com acompanhar com essas mudanças que têm existido no setor, não é? No mercado de trabalho, essas mudanças de evolução também da própria se antigamente nós olhávamos para o colaborador ou para a pessoa como um operacional, um operativo em que tinha que estar ali na linha de montagem, hoje já não podemos olhar propriamente para aquela pessoa como um operativo, mas sim alguém que hoje temos que investir na sua felicidade emocional. Conhecimento. E para poder dar ali mais para a empresa. Portanto, acima de tudo, eu acho que tem a ver com nomes. Eu acho que nós podemos até chamar funcionário, mas o que está por trás, não é? Qual é a cultura da empresa? Não é? Eu posso até chamar de capital humano, que é muito mais pomposo. Sim. Mas como é que é a minha gestão de pessoas para dizer então se é capital humano? Exato. Não é? Portanto, eu acho que hoje vive-se muito de imitações, não é? Mas, acima de tudo, é trabalhar a base, trabalharmos as políticas, trabalharmos a nossa cultura organizacional. Cícero falou muito bem também. O tema cultura organizacional tem um impacto tão grande naquilo que é a forma como nós vamos tratar as nossas pessoas. Até nos conceitos utilizados, que muitas vezes as pessoas têm uma carga muito negativa
e pejorativa em relação a certos nomes, a certas funções dentro da organização. Né? E se calhar também os nomes vão mudando de acordo com isso, não é? E agora já não é capital humano, agora é como é que é? Direção de pessoas, direção de talento. Será que eu estou a olhar mesmo para as minhas pessoas como um talento? Exato. Por acaso eu gostaria de perceber isso e desta vez vou para a Elina. Sim, vou para a Elina por... Cícero, como é que vai chegar? Elina, Brasil. Eu quando vou para a Elina... Sim, porque o Brasil tem denominação para tudo. E eu vou acompanhando algumas entidades no Brasil que na mesma empresa tem o DP, tem o DCH e tem o DGRH. E eu fico confuso. Um não substitui o outro, um faz parte do outro. Quando é que é direção de pessoas, ou quando é que é departamento de pessoas, quando é que é direção de capital humano, quando é que é direção de gestão de recursos humanos. Mas estou-me a referir na mesma empresa, porque eu acompanhei algumas empresas e percebi que esta pessoa apresentou-se como diretora de pessoas. E sim, quando é que é só DP? Porque parece sempre que DP está mais abaixo. Pelo menos eu que me pareceu. Eu não sei qual é a hierarquia delas, mas isso está um pouco ligado com o que a Ivânia estava a dizer, que é em relação aos processos e procedimentos que cada um tem. Porque assim, nós aquilo que eu vejo e concordo plenamente com a Ivânia, nós estamos a mudar o nome de acordo àquilo que é a nova moda. Os nossos processos, procedimentos, as práticas não estão a acompanhar aquilo que realmente a nomenclatura deveria significar. No Brasil, sendo uma realidade, como estava a falar, que as grandes empresas podem alcançar 80, 100 mil colaboradores, tu tens a necessidade de não só segmentar, e segmentar de acordo com aquilo que são as políticas e as práticas de cada uma das áreas. Quando estás a falar de pessoas, estás mesmo a lidar com processos e procedimentos dedicados às pessoas, gestão de recursos humanos, se calhar a parte que nós consideramos mais generalista está aqui enquadrado. Agora, a hierarquia de qual é que é o mais relevante, não sei dizer, então também teríamos de pesquisar para entender isso. Mas tem muito a ver com esta parte dos processos, procedimentos, das políticas de cada um. Porque eu amanhã mudar de gestão de recursos humanos para capital humano e depois para o próximo ano para pessoas e as minhas políticas de gestão de pessoas não estão a acompanhar esta mudança, é simplesmente não para que eu possa anunciar ao mundo que nós estamos a acompanhar aquilo que são as melhores práticas do mercado, mas na realidade não o estou a fazer. Então temos de ter algum cuidado para não estarmos simplesmente aqui a acompanhar as modas, as tendências. E o que eu vejo nos recursos humanos nos últimos anos é simplesmente uma importância de ter aquele tipo de boxes de acompanhar as modas, que é agora as empresas já estão a olhar para aquilo que é the best place to work. Então vamos contratar uma empresa de consultoria que nos vai ensinar a preencher um formulário para depois nós conseguirmos ser considerados the best place to work. Estás a ver? É um investimento para teres um certificado e tu não fazes este investimento para realmente tornar-te um best place to work. Exatamente. Tudo bem que o reconhecimento é importante, mas será que é mais importante do que realmente ser? Ok, ter como aqueles papéis que nós temos ali, com alvará e isto tudo, e tem aqui o best place to work. Mas depois vais falar com as pessoas e as pessoas estão... É horrível trabalhar. Estou aqui porque não tem outra opção. Então é um pouco, eu considero aqui, não vou falar de outras realidades, mas na nossa realidade tem sido um pouco a moda do qual é o novo nome. Agora somos capital humano, agora somos o departamento de pessoas, somos isto, somos aquilo. Mas se fores a questionar um pouco sobre as políticas, as boas práticas, vais ver que muitas continuam a ser gestão de recursos humanos. Quase todas acabam por ser recursos humanos. É um nome bonito e nós gostamos muito de usar as coisas como nós gostamos sempre de estar na moda. E estando na moda, nós gostamos de buscar os melhores conceitos para poder trazer. É claro que desde a
Revolução Industrial e tudo e mais alguma coisa, e aquela terminologia de trabalhador, não podemos olhar mais para aquilo que são os nossos colegas como o trabalhador. Esse conceito do trabalhador efetivamente acabou por extinguir. Mas o conceito de colaborador hoje em dia acaba por ser efetivamente o melhor conceito a ser usado. Agora, a questão do capital humano, a questão de recursos humanos, no final do dia é mais para embelezar a coisa do que propriamente a nível processual. E hoje em dia, por exemplo, vejo muito na Europa, acaba-se por falar muito da retenção do talento, porque com este boom todo que houve, da possibilidade de trabalhar em casa e tudo mais alguma coisa, vejo que muita gente já não fica muito tempo numa organização por muito tempo. Estou aí onde efetivamente eu vou ser melhor remunerado. Vou para onde me pagam melhor. E a nível estratégico surge então esta ideia de eu tenho que reter os melhores. E por que não criar uma área para poder reter aquele colaborador? Vou, de alguma forma, sempre olhar para o mercado, ver o que é que o mercado está a oferecer, e se algum colaborador, de alguma forma, querer sair, então tenho que sempre apresentar uma proposta. Muitas das vezes, recursos humanos, estando ocupado com outras atividades, não olha tanto para isso. Então, acredito que vai muito por aí, mas olhando para a nossa cultura, e como somos muito pimposos, diria que é um pouco da cultura da imitação, de ser ou estar na última geração da coisa, então vamos buscar sempre a ver aqueles nomes. Acho também os negócios que vamos tendo. E até tem uma questão também que é a pressão que nós sentimos com essa coisa das redes sociais, em que a todo momento postam-se coisas, a informação está tão perto de nós. E essa agora esta moda de que grandes empresários, né? Grandes líderes vêm falar e trazem aqui muitas ideias de conforme eles gerem. As pessoas sentem-se quase na obrigação de ter aquilo para elas e, né? E entender aqueles conceitos, como que acham que aquilo é que é o inteligente, aquilo é que eu saber gerir, nem tão olhar para dentro da tela. Provavelmente ele, se chegou àquela conclusão, ele teve um processo. Claro que nós ali, em 3 minutos no TikTok, não vamos conseguir perceber isso, mas ele tem uma razão de ser. E nós sentimos quase a obrigação, acho que eu vejo isso de, isso parece bonito, isso é inteligente, fica bem, então também vamos ter. E não fazemos o trabalho de casa, como a Helena estava a dizer, que é realmente mudar. Realmente, para mim, as pessoas que estão na minha empresa são o meu capital, colaboram verdadeiramente com o objetivo, não estão meramente ali para nós cumprirmos aquilo que é de lei e cumprir as taxas de empregabilidade, não é? Que muitas vezes faz isso. As redes sociais realmente têm este peso sobre nós. Sim, essa pressão. Vamos partir daqui a algum tempo para a cultura da integração. Também buscar um bocadinho das pessoas com ciência. Inclusão. Sim, exatamente. Necessidade de inclusão. Vamos ter grande necessidade no futuro da inclusão, de propriamente olhar as coisas simplesmente como o mundo de quem só trabalha, as pessoas só a nível de recursos humanos. Acho que a cultura da inclusão também vai ser cada vez mais algo em que... Antes da próxima pergunta, vou questionar aqui para a nossa Regi, né? Geralmente na televisão dizem que tem Regi. Regi, ainda temos quanto tempo? 2 minutos. Tá bom. Regi! Eu vou inverter a pergunta. Estamos há quanto tempo? Pronto. Temos 2 minutos. São 2 minutos. A gente tem que preparar melhor as pessoas. Cláudio, temos que ver esse recrutamento. Nunca acaba. Mas pelo menos por assim, eu não sei. Mas eu já vi um cartazinho, né? 5 minutos. Eu por acaso estou a acompanhar e eu fiquei na dúvida se eram 20 ou se eram 2 minutos. Por isso, tenho perguntado à Regi. Eu ainda tenho aqui umas 3 ou 4 perguntas por fazer. Mas eu vou fazer uma que me foi quase obrigado a fazer aqui. Ivana.
Não me foi. Fiz-me preparar Não. assim, minha comunicação não verbal, então. Não, Diga lá. não foi a pessoa relacionada com a Bitalent, Ok. não, mas é uma pergunta que na realidade já tem sido usada como meme nas redes sociais contra o pessoal de recursos humanos. Quanto é que quer ganhar? A pergunta que todo profissional de recursos humanos na hora da entrevista faz, e segundo a pessoa que estava a falar comigo, mas se você já tem uma tabela que tem um teto, E não vão dar mais. fazem-me esta pergunta para brincar com as minhas emoções. Sim, essa pergunta, e pediram para passar aqui, então só estou a fazer ok. aqui o. Elina, queres responder? Eu acho que foi um tema que também foi falado. Eu posso responder de duas formas. Na Open Mind, nós nos processos de recrutamento, isso é prática que nós temos, até porque quando vivi em Inglaterra, era o normal e eu fiquei em choque quando volta para nós, que é a não divulgação do intervalo salarial. Eu fiquei então, eu vou participar num processo, eu não sei qual é o salário, se eu não quero este salário. E em todas as empresas onde trabalhei sempre foi um tabu muito grande, porque depois disto estar aqui a falta de transparência naquilo que é a tabela salarial. Então, na Open Mind, uma das políticas que nós temos é em todos os anúncios de vagas, se vocês forem à página de recrutamento, todas as vagas têm um intervalo salarial. Assim, otimizamos o nosso tempo, o tempo de qualidade. Se não está interessado nesse salário, não vale a pena. Ainda assim as pessoas tentam e depois dizem que querem negociar, mas Já está. eu não queria perder tempo consigo até ao final do processo para dizer que isto é muito mais para cima. Isto são as experiências. As expectativas salariais. Eu acho que a questão não devia ser o porquê que os profissionais fazem esta pergunta, mas sim o porquê que os profissionais têm tanto desconforto em falar sobre o seu valor. Okay. As pessoas que eu mais gosto de entrevistar, dois grupos profissionais que eu muito gosto de entrevistar ou fazer processos com eles são os financeiros e o pessoal do IT. Não tem, eles nem tremem, não piscam o olho quando estamos a falar de dinheiro. É isto. Todas as outras áreas, não sei o que é que eu devo dar, qualquer coisa, tudo bem, não estou confortável em partilhar isso. Nós estamos a falar de profissionais em que você vai para uma entrevista de trabalho, está a vender o seu produto, que é o seu tempo, experiência, conhecimento, tudo isto. Neste momento, eu não posso estar a vender um vestido e dizer, não sei bem qual é o valor deste vestido. E a pessoa que me quer comprar é que vai me perguntar qual é a sua expectativa em relação ao valor do vestido. Neste caso, o vestido se eu ainda sei que eu ganho X, tenho estas responsabilidades, tenho este estilo de vida, com base naquilo que eu conheço do mercado, eu não estou disposta a receber menos do que X, eu posso não dizer, ok, a minha expectativa é esta. Posso dizer, menos do que isto, sem estas condições, para mim não faz sentido. Acho que temos que mudar aqui um pouco o registro, porque é muito fácil, como as pessoas são um pouco de tudo, a isto tudo mal, falar, mas porquê que as pessoas fazem esta pergunta? Mas a minha questão é porque você está desconfortável em responder esta pergunta, porque você não sabe o seu valor. Então está à espera que eu diga para depois pensar, se calhar eu gosto até deste valor. Não gosto deste. A culpa não é do profissional, mas do profissional dos consumantes, mas sim do profissional que tem ou receio ou realmente não sabe o seu valor. Então o profissional, quando vai participar no processo, tem que pensar: se eu já estou a trabalhar, tenho estas e estas condições, menos do que isto não faz sentido. Se eu não estou a trabalhar, o que é necessário? Será que me falta agora a experiência? Então aqui realmente estou aberto a fazer esta análise, porque é muito fácil nós não termos a responsabilidade nos recursos humanos, no meu chefe, na empresa, na estrutura do país, seja lá no que for, e pensar que tem tudo de ser dado. Estamos a falar do teu valor, então fala, qual é o teu valor, qual é a tua expectativa? Para aquelas empresas que não publicam, porque para nós isto é uma conversa simplesmente de perguntar, viu o anúncio, está confortável com o intervalo salarial, porque agora sim, agora vou pegar nos profissionais de recursos humanos. Não partilhar o salário desde o primeiro contacto que se tem com o colaborador ou com o intervalo salarial com o candidato é realmente quase como um tiro no escuro. Então vamos passar por não sei quantas fases do processo para depois, no fim, eu partilhar um salário que eu
você pode não querer. Então, perdeu o tempo do recrutador, da empresa e do candidato. Então, uma das formas de dar isto é partilhar logo. O nosso intervalo salarial é este. Estar confortável com isso. Não, se a pessoa disser não, quais são as suas expectativas? Até podem ter margem para negociar. Mas as pessoas têm que parar com o vitimismo, porque os recrutadores também estão aqui para não ajudar. Isso da expectativa tem que fazer trabalho de casa e perceber qual é o seu valor e partilhar o seu valor. Eu vou fazer de advogado do diabo. Posso já ou. Sim. Tipo, e quando me foi apresentada essa questão, este é um debate recorrente na família, nos Silvas. É um debate recorrente. Sim, eu sou o único que trabalha em recursos humanos, todos os outros são das áreas operacionais e eles andam super chateados com o RH. Felizmente, não trabalhamos nas mesmas empresas, então eles andam chateados com o RH da empresa deles e depois passam tudo para mim. Sim, e a questão que eles, a seguir a esta resposta, né, este argumento, eles são, ok, mas se a empresa tem uma tabela salarial e eu apresento a minha expectativa muito abaixo da tabela, eles argumentam que vão enquadrar a pessoa com um salário abaixo da tabela. Não. Pelo menos com os nossos clientes que nós temos, isso não acontece porque o intervalo salarial que eles têm, o mínimo e o máximo, é oferecido ao cliente ao candidato com base na experiência e como é que todo o processo vai correr. Porquê? Porque também temos aqui que entender uma coisa, as empresas têm as suas escalas salariais com mínimos e máximos para acomodar um colaborador naquela categoria. Novamente, é uma forma de se vitimizar e passar a responsabilidade. Por outro lado, é que não, eu se disser o recrutador, e eu acho que uma parte que as pessoas não entendem é que, pelo menos para nós trabalhamos e fazemos recrutamento, quanto mais o colaborador, quanto maior for o salário daquele candidato, mais eu ganho. Então, eu não tenho interesse nenhum em prejudicar aquela pessoa para que ela tenha um salário inferior. O cliente vai pagar está diretamente ligado ao salário que aquela pessoa vai receber. Eu vou pedir à Elina para repetir isso. Qual é a câmara? Regi, qual é a câmara? É aquela. Não, mas isto para mim que trabalha sim, é exatamente essa informação. Precisam perceber. Sim, eu quero que tu ganhes bem. Não há... Será que eu, como empresa, quero divulgar ao consultor que vai fazer o processo de recrutamento aquilo que efetivamente é a minha tabela? Eu tenho que olhar também para a concorrência. Há muitos petróleos, eu tenho que olhar o que é que os outros pagam para efetivamente tentar perceber se vale a pena ou não eu divulgar já assim, porque eu posso perder um talento divulgando os números antes de efetivamente apurar e ver se aquilo que é as competências, aquilo que eu preciso daquela pessoa efetivamente responde à minha necessidade. E depois talvez ajustar aqui, dizer, não, isto é melhor, excelente, é melhor, nós encontramos no mercado e tudo mais alguma coisa, então vou ali, vou buscar e vou acabar por pagar o valor correspondente. Mas acho que é importante cada vez mais também para o lado do candidato saber o seu valor. E aí concordo com a Elina quando diz que os mais técnicos, efetivamente, quando vão para uma entrevista, no caso de engenheiros, IT, o pessoal que efetivamente já sabe o seu valor. E quando chega na entrevista diz, não, eu mereço X porque é o seguinte, eu sou formado nisso, tenho certificação daquilo, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço isso, e consigo te mostrar que em pouco tempo desenvolvo um projeto assim. E tu, ok, se ele está a pedir isto, é exatamente a minha necessidade, eu vou ter que pagar. Se eu quero ter os melhores a trabalhar para mim, eu vou ter que pagar de acordo com aquilo que ele vale, e não propriamente com aquilo que eu acho que devo pagar, olhando para a minha tabela. Nós somos empresa, nós temos que nos adaptar àquilo que é o nosso objetivo. Se eu quero alavancar um novo projeto, preciso de um engenheiro específico, que no
mercado vale aquilo, eu tenho que pagar aquilo Sim. que é o seu potencial. Então, como empresa, e olhando um bocadinho aqui como empresa, temos que também mudar um bocadinho esse paradigma. Mas é complicado. Exige mesmo preparação por parte do candidato, não é? E saber exatamente o seu real valor e também aquilo que são estimativas que são aplicadas no mercado. Enquanto gestor de RH, quando nós, por exemplo, temos um candidato em que o seu valor, o seu salário atual até são 200 mil kwanzas e candidatou-se para uma vaga em que nós até já sabemos que o mínimo daquela função são 300 mil kwanzas, não vamos ficar com, minha expectativa são 200, então vamos ficar já, vamos dar 200 porque apresentou 200. Isso é pouco ético. Exatamente. E uma vez mais, estamos a trabalhar pessoas porque a qualquer momento essa pessoa vai entrar na organização e vai ter acesso ao qualificador ocupacional que deve estar disponível para todas as pessoas e vai perceber que o seu salário está desenquadrado com aquilo que é a função. Portanto, vai comparar. O aspecto comparativo é rápido. Quando entras numa organização e consegues, ou seja, eu tenho X anos de experiência, entro na empresa, a oferta que me foi feita é de 200, mas encontro alguém que começou agora e já está a receber 350, fica a dizer, peraí, alguma coisa correu mal no meu processo de recrutamento, porque não faz sentido eu ter um know-how e já ter este background todo, estar a ganhar menos do que alguém que entrou agora na empresa. Então aí é que depois começam a ter problemas organizacionais. Tem a ver mesmo com analisar o histórico profissional dessa mesma pessoa, daí os intervalos, porque nunca é certo, não é? Nós até podemos achar, bem, o nosso intervalo são 350 a 500, por exemplo, e nós vamos olhar para aquela pessoa e realmente este profissional tem muito valor para este projeto. Em vez de darmos 500, possivelmente vamos encaixar já na outra classe ou num outro grupo funcional para receber mais do que aquilo que nós estávamos a prever. Portanto, isto vamos vitimizar. Se for menos, é porque a pessoa não está enquadrada naquela categoria, porque às vezes a empresa também pode tomar a decisão de ter. Ok, nós temos tempo para formar, esta pessoa não tem as competências e ainda está a terminar a licenciatura, seja que motivo for, então nós podemos sim contratá-la, mas já para uma posição de assistente em vez de técnico. Novamente, eu vejo, e particularmente para quem faz recrutamento, há muita vitimização na parte dos candidatos, particularmente nos posts do LinkedIn, porque eu digo, estes candidatos parecem maravilhosos, mas vejo esta pessoa que não teve postura, não teve profissionalismo durante a entrevista, tem um CV que não reflete nada daquilo que é a experiência. Existem várias áreas, é o que eu digo, a melhor forma de nos posicionarmos para a oportunidade é prepararmos e não metermos no lugar de vítima, que é a empresa, os recursos humanos, é o recrutador, eu faço tudo bem, eles estão aqui para prejudicar-me. Não é a melhor forma. Temos que saber nos quantificar. Acho que é um desafio também aqui, não só para de recursos humanos, enquanto estamos a fazer processos, mas também olhando para a nossa vida profissional. O cuidado que temos de ter com a nossa vida profissional é saber quantificar. Hoje, por exemplo, os engenheiros gostam muito, atiram logo a cara quanto é que ele vale para a certificação. Olha, só quanto é que custa essa certificação? E já dão ali um valor, e nós, como profissionais de RH, não temos que começar a quantificar o nosso valor. Nós poderíamos ficar aqui Fique muito mais tempo, mas temos aqui uns colaboradores. Sim, estamos a sofrer a pressão, mas e na realidade a conversa está ótima. Ainda há muita mas coisa eu quero por duas perguntinhas assim muito rápidas. Não, mas vai já aglutinar, por favor. E depois das perguntas podem já passar as recomendações para os profissionais de recursos humanos. Estamos a falar do profissional e nós também queremos que vocês deem aqui aquilo que é a vossa, mais do que a vossa, um piquezinho, uma pitada daquilo mais pessoal da vossa carreira. E tínhamos como pergunta a lição mais importante que vocês já aprenderam na vossa carreira e um livro que recomendariam. Muito interessante. Esta do livro eu também desprevenida. Mas uma lição e um livro. Está relacionado com a recursos humanos? Não, aquilo que de alguma forma impactou naquilo que é profissional. Pode ser um romance. Ou se tu encontrou. Até porque eu sou muito mais de álcool.
Olha, eu também. Gosto muito, até porque gosto muito de inspirar-me sempre em alguém ou alguma coisa particular. E pronto, vou responder até já a estas perguntas. Não olhar para Sim, mim é de um uma minutinho forma, para cada mesmo, um minuto muito só. rápida. Eu diria que, respondendo à primeira pergunta, Da lição. Sim. na lição, eu acho que foi este entrar por recursos humanos. Eu, quando entrei por recursos humanos, a melhor lição que eu tive foi a não aceitação. Em que olharam para mim e disseram, não, não tem nada a ver com recursos humanos. E vi aquilo como um grande desafio. E encarei como um grande desafio, uma grande missão de vida. Eu me autodesafiei em provar, não foi tanto, não, vou mostrar, vou trabalhar e vou aprender, não, foi mostrar que efetivamente, se eu estou aí, se eu fui contratado, é porque existiram pessoas de recrutamento que olharam para mim e viram um potencial que poderia efetivamente ocupar aquela posição. Então, criei dentro de mim uma espécie de uma motivação extra que levou-me a catapultar para outros horizontes e hoje em dia já fui olhado, sim, aquela referência. Então foi muito para isso, foi a minha grande lição profissional que eu tive em Angola, sem dúvida vai marcar sempre a minha experiência profissional. O livro, o livro não diria tanto livro, mas iria mais para a questão do profissional dos recursos humanos, pode dizer. Eu diria que o grande desafio hoje em dia profissional é o seu autodesenvolvimento. Eu acho que nós cada vez mais esperamos da empresa que faça algo por nós e não nos autodesenvolvemos. Então acho que cada vez mais é importante nós olharmos para nós e dizer, ok, eu estou aqui hoje, para onde é que eu quero ir? Qual é o meu horizonte? Onde é que qual é o meu foco? Então o autodesenvolvimento vai te ajudar a atingir os teus objetivos pessoais. Então eu diria que o grande objetivo é o autodesenvolvimento. Vou deixar a prima por fim. A prima Silva, Melina. Uma lição e um livro. São duas, mas acabam de estar interligadas. Eu aprendi ao longo da minha carreira que é a importância do autoconhecimento e autogestão. Essas duas coisas permitiram realmente alcançar o que eu quero. Independentemente das vontades das pessoas à minha volta, permitiram perceber quando é que era necessário sair, começar a ceder tudo isto. Isto tem muito a ver com o autoconhecimento, porque às vezes nós não temos o nosso ego à frente e quase que nos faz deixar de ver tudo que está à nossa volta e metemos muitas vezes nos lugares de vítimas e isto temos falta de autoconhecimento e autogestão. Um livro que acho que é interessante para as pessoas lerem e só devem ler se tiverem um bom a Leis do Poder. Acho que é muito interessante. São duas, mas acabam por estar interligadas com eu aprendi ao longo da minha carreira, que é a importância do autoconhecimento e autogestão. Exato. Estas duas coisas permitiram-me realmente alcançar os meus objetivos, independentemente das vontades das pessoas à minha volta. Permitiram-me perceber quando é que era necessário sair, começar a ceder tudo isto. Isto tem muito a ver com autoconhecimento, porque às vezes nós metemos o nosso ego à frente e quase que nos faz deixar de ver tudo o que está à nossa volta e metemos muitas vezes nos lugares de vítimas e isso porque temos falta de autoconhecimento e autogestão. Um livro que eu acho que é interessante para todas as pessoas lerem e só devem ler se tiverem um bom nível de autoconhecimento, porque senão podem interpretar aquilo tudo muito mal, que é As 48 Leis do Poder. Acho que é muito interessante, mas quando se tem um bom nível de autoconhecimento... Quando está muito bem resolvido. Sim, porque senão aquilo pode causar mais confusão e pode causar alguns problemas até. Tentar implementar algumas daquelas coisas na sua vida e tentar fazer leituras assim. Mas acho que é um livro importante para qualquer pessoa
Tem ali, pronto, cada uma das leis do poder é muito interessante, dependendo de que fase a pessoa está na vida e o que é mais aplicado à sua realidade, mas ajuda-nos também a entender o outro. Mas para entendermos o outro, temos que nos entender a nós primeiro. Então, acho que estas duas é investir no vosso autoconhecimento e autogestão. Lição. Primeiro, eu tenho tido a possibilidade de participar, impactar na vida de muitas pessoas. Essa possibilidade, essa grande lição que eu tenho tirado desde 2009 que tenho trabalhado em recursos humanos. E isso, primeiro, deixa-me satisfeita porque hoje esse profissional está numa determinada situação e de alguma forma colaborei para o crescimento e a evolução dessa mesma pessoa. O livro, eu recomendo este livro que é o Posso Mudar de Carreira, da Lourdes Monteiro. É um livro que marcou muito, mas muito mesmo, essa minha fase de transição de trabalhar por conta de outrem para trabalhar por conta própria. Portanto, ajudou-me bastante também. Então, recomendo, principalmente para aquelas pessoas que estão nessas fases de transição de carreira, ajuda bastante a tirar também ali grandes conclusões. Não posso ler esse livro, não. Agradecer, né? Saímos daqui cheios e gratos e muito orgulhosa de mim, de nós, por ser tão certeira nas pessoas que trazemos para conversar. Isso é muito importante. E a forma genuína como vocês trouxeram aqui o vosso conhecimento, a vossa experiência, e foi brutal mesmo. Tanto, olha, nem demos por conta o tempo a passar, estão todos encantados e nem são de recursos humanos, porque realmente foi muito rico. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, disponibilizarem o vosso tempo. Estamos nesse dia que é nosso, não é? E dar o nosso contributo para que outros profissionais melhorem. E para quem estiver a começar, já sabe, tem aqui muitos conselhos para começar a carreira. Muito obrigada. Okay. Agradecer à Focus, né, por nos receber aqui. Já falei da Focus no princípio, então sabem que é um espaço de coworking. Quem tiver alguma reunião rápida ou queira ter um escritório confortável para poder ter. E bonito. Sim, para poder trabalhar, tem aqui espaços muito bons que podem ser muito bem aproveitados. Também a Tibulos, que é a empresa de recolha e entrega de encomendas, uma empresa de pick-up and lift, é assim que eles se apresentam. Também poderão procurar, eles estão em redes sociais, podem pesquisar e vão poder então usar os serviços. Claro, a Bitalent, a FinQRH e a OpenMind, se estiverem a precisar fazer algum tipo de recrutamento ou qualquer outro processo ligado à gestão de recursos humanos, temos aqui, vocês conseguirão perceber então, são pessoas que realmente conhecem, dominam e trabalham nisso com paixão, então entreguem os vossos processos para pessoas que possam realmente dar valor a eles. Obrigado a quem esteve a nos acompanhar até agora. Nós estaremos de volta dentro de 15 dias com outros profissionais, não de RH, mas vamos anunciar. Então, obrigado a todos e não se esqueçam, subscrevam o canal, fiquem atentos, temos muito conteúdo. Sim, o like. Eu passei por ti. Tu passaste tempo no TikTok. Deixar o like. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Já? Epa! Parabéns!